Salve, salve família, e tá começando mais um podcast realizado pela base Zero Esquerda, da qual o único Zero Esquerda aqui é a pessoa que apresenta, até porque a gente sempre traz convidados muito mais legais, divertidos, carismáticos e inteligentes, e com a vida muito mais combativa do que eu aqui que já tô em fim de carreira, né, cara? Em fim de carreira? Claro. Por que em fim de carreira? Sabe por quê, meu? Hoje eu tava no trabalho, meu, eu olhei no espelho, vi 3 fios de cabelo branco já. Não, aí eu senti o peso da idade, né, cara? Aí eu senti o peso da idade, já vi que, tá chegando, né, meu? 3 fios de cabelo branco já. Com Daqui- quantos anos? 23. Pá. 23 já tem 3. Espero que o quarto demore pra vir, né? Porque, com 3 eu já senti o peso, com 4 acabou a carreira, meu. É o estresse de ser um zero esquerda. Mas então a gente vai começar mais esse podcast. E como de praxe, a gente já vai pedir pra galera fazer o que no vídeo já? Deixar o like, compartilhar, né? E pra divulgar mais aí pro pessoal que gosta de assistir, né? Pra galera que gosta de assistir o nosso podcast aí, Sim. faz o que o Ricardo tá falando, meu. Tudo que ele tá Só falando não aí. esquece, né? Exato, faz o que ele falou, por causa que isso aí ajuda muito a base aí a poder crescer, atingir mais gente, que nem tu que tá olhando aí agora. Talvez tu tenha chegado até aqui porque alguém curtiu, o YouTube ajudou a compartilhar e tu conseguiu achar esse vídeo, entendeu? Então se tu conseguir fazer isso aí também, ajuda muita gente aqui, dá um apoio moral bem legal, beleza? E o convidado de hoje, cara, a gente apresenta ele ou ele se apresenta? Vamos fazer o que a gente sempre faz, vamos deixar ele se apresentar. Vamos seguir a lógica do programa sempre. Claro. Então, eu sou o Rafael, nunca participei de podcast, mas já gravei alguns vídeos aí, postei no Instagram, paguei depois, regravei, mas estamos aí, né? Então, eu sou o Rafael, né, 31 anos, CPF eu não costumo divulgar, então não vou falar. Eu frequento a Igreja Adventista de Iguatemi, né, eu vou estar trazendo aí um pouco aí do meu conhecimento, que não é muito, né, sobre o porquê Deus permite sofrimento. Né? Eu não acredito que eu seja um grande comunicador, né? Mas, né, eu sou um zero à esquerda e tô aí pra evoluir. Não, se é um zero esquerdo, tu tá no lugar certo, cara. Ou Chegou não no errado, ponto. né? Chegou Se ele no é um ponto. zero esquerda, ele tinha que estar apresentando e não... Ah, como Uau! tô do lado convidado aqui, Tá né? do lado. Mas já me considero aqui do zero à esquerda, né? 5 minutos aqui já tô considerando. Já faz parte da base. Mas então vamos começar, meu, com uma primeira pergunta assim. O que é sofrimento, então, cara? Sofrimento, eu acho que o sofrimento, ele sempre, desde que entrou o pecado no mundo, ele sempre existiu, né? Em maior, menor grau. Eu acredito que o sofrimento, ele está relacionado à angústia, pode estar ou não relacionado a consequências de coisas erradas, ou às vezes é uma coisa que Deus permite, né, na vida da pessoa, não necessariamente por consequência do erro dela, mas por um contexto de mundo que a gente vive, né? E a gente vê que ao longo da história o sofrimento ele sempre esteve presente, né? Nos últimos, digamos assim, milênios, né? E acho que a gente pode explorar isso um pouco melhor depois. Mas, resumindo, o sofrimento ele está relacionado à angústia. Né? Tu já sofreu na vida, Ricardo? Quase todo dia. Por que quase todo dia? Já pensou, cara? Se eu fosse explicar... Eu me lembro de Tudo. bastante sofrimento que eu tive, cara. Em prova de matemática. Sofrimento psicológico, né? Com prova. Psicológico, emocional. Os zeros que eu levava. Bateu uma, não sei se pessoas sabem. Nada que um Rivotril não resolve. O Rivotril não resolve. Uma vez eu fiz uma recuperação de matemática. Uma não, né? 3. 3. Era o último trimestre de matemática. E assim, a gente tava lá. Tava eu e 2 amigos meus. Cada um de nós recebeu 3 provas. A primeira prova era do primeiro trimestre, a segunda do segundo, terceiro. Porque a gente não passou no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro trimestre. Ali era tipo a última tentativa de passar nos 3. Aí eu me lembro que eu fiz a primeira prova, botei lá, tá, aqui primeiro trimestre passei, né? Aí a segunda prova eu fiz, tá. Segundo trimestre eu acho que vai. Daí o terceiro, putz, me ferrei, né? No terceiro eu vou ficar. Que sofrimento aquilo lá, meu. Parece que não terminava aquela prova nunca, cara. E eu também, e o tempo não passava. E parece até que, 2 horas ia ser pouco pra fazer 3 provas. Mas ficou muito tempo, por causa que as 2 primeiras eu consegui terminar. A última eu não conseguia fazer, daí não tinha nem ideia das respostas. Aí tu fica fazendo o quê? Tu tenta matar tempo, né? Ou então tu tenta conseguir aquela boa e velha o quê?
Aquela colinha, né? Aquela boi velha. Claro, né? Tu tenta conseguir uma boi velha cola pra ver se tu te ajuda nisso aí. Mas uma questão que eu acho que vai entrar no tema que a gente tá conversando aqui hoje. Foi Deus que permitiu aquele meu sofrimento ali? Ou não? Ou foi consequência das minhas escolhas mesmo, alguma coisa assim? Pode ser que, de certa forma, Deus permitiu, né? Afinal, tudo aquilo que acontece no mundo ou é ação direta de Deus, ou porque Deus, ele permite. Então, vamos supor, no caso da cola ali, né? Quem nunca errou na vida, né? Então, eu acho que ali foi uma questão, o sofrimento pode estar relacionado ao erro, né? Mas nem sempre o sofrimento está relacionado ao erro, né? Então, tem situações, por exemplo, que eu vou... de repente, eu perdi um ente querido, né? Um parente ali, sei lá, o pai, alguma pessoa próxima. Então, esse sofrimento que a gente sente, que é o sofrimento de luto, é algo que a gente passa, independentemente se a pessoa errou ou não, né? Logicamente, assim, por exemplo, se eu fiz alguma coisa, um erro com relação a algum familiar, pode ser que a pessoa, né, morra e de repente eu não tive a oportunidade de pedir perdão para essa pessoa. Aí eu posso sofrer mais, né? Daí não tem como mudar mais, já passou também, né? Não tem mais o que eu Exatamente. possa... Exatamente. E quando, na verdade, assim, toda vez que a gente erra, né, a gente vê na Bíblia vários exemplos de pessoas que erraram, né, que pecaram e sofreram por causa disso. Por exemplo, a gente vê o exemplo de Davi. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, foi o homem que foi fiel a Deus, mas teve um momento da vida dele, né, que estava meio ocioso lá, né, no palácio dele. Os soldados de Davi estavam em guerra, e de repente ele olha da janela, ele vê uma pessoa lá chamada Batseba, esposa de Urias. Então, a partir daí, ele deseja essa mulher, ele vai lá indiretamente, ele manda matar o marido dela, né, depois que ele cometeu adultério, né, para acobertar. E depois, por causa disso, ele sofreu, né? Ele perdeu um filho, né, desse casamento e o nome dele ficou manchado. Então, por causa disso, ele sofreu, né? Ele sofreu a consequência. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha para Davi também e a gente vê o quanto que ele sofreu, mas não por causa de erros dele. Ele foi muito perseguido, né? Ele ia ser rei. Saul, né, antes desse acontecimento do adultério de Davi, ele quis matar Davi. Então, isso não foi um erro dele, mas foi, né, consequência, nesse caso, da inveja de Saul, né? Sim. Foi algo que decorreu de vários acontecimentos pra trás, então, né? Mas e tu? Tu tem algum exemplo de alguma coisa que aconteceu na tua vida cara, tu acha que Deus permitiu ou que foi porque tu fez alguma coisa errada? Ou tu acha que aquilo ali serviu pra tu crescer? O que tu acha, meu? Tu acha que se a pessoa sofre alguma vez, pode ajudar no crescimento dela também ou não? Assim, eu acho que ajudaria no crescimento, porque tem sofrimentos que as pessoas têm que ajuda elas a crescerem como espiritualmente, tanto espiritualmente quanto fisicamente, né? Uhum. Na verdade, Mentalmente. eu já sofri tanto por erros meus quanto por coisas da vida, né? Eu me lembro que quando eu entrei para a Igreja Adventista, com 12 anos, eu comecei a ter alguns momentos de ansiedade, né? Senti uma ansiedade bastante alta, né? Acredito que teve a ver também com o começo ali da adolescência. Então, essa ansiedade eu não sabia explicar o que era. E aí, a partir disso, eu comecei a me questionar, né? Se era alguma coisa, sei lá, espiritual, se era psicológico. Então, a partir daí, começou a minha busca, né? Eu comecei a buscar Deus, né? E a partir daí eu tive algumas respostas, mas esse tipo de ansiedade é uma coisa assim que eu não sei explicar de onde veio, né? Claro, né? Na psicologia a gente sabe que muitas coisas podem ter a ver com traumas emocionais, pode ter alguma componente genético, né? E às vezes, né, eu acredito que Deus usa isso para que a gente possa aprender, né? A gente possa realmente se aproximar mais dele. E eu acredito que esse foi um momento bem, bem marcante na minha vida, né? Mas te ajudou a crescer, digamos assim, em algum ponto?
me ajudou porque isso, na verdade, me levou, né, para a Bíblia, né? A partir daí eu estudei a Bíblia. Eu estou olhando minha posição na câmera aí. Então, isso me fez refletir sobre várias coisas, né? Então, por exemplo, se eu não passasse por isso, eu não passaria a refletir sobre as coisas mais éticas, mais espirituais, né? Tanto que antes disso eu não pensava muito nisso, né? Eu entendia assim, eu acho que o importante é estudar, fazer o bem, alguma coisa bem por cima ali, né? Então isso me fez refletir sobre as coisas espirituais. Tu, meu, tem algum exemplo disso na tua vida? Não? Bah, pior que eu não sei dar um exemplo, né? Aí. Ainda é muito novo, esse rapaz aqui ainda é muito novo, ainda tem pouca vivência. Daqui uns Mas eu tempos. poderia dizer que acho que a perda de pessoas é um sofrimento grande que ajuda, que muda muito o psicológico das pessoas, tá? Porque minha família passou por uma perda aí, mas não foi tipo um ente muito, não foi um familiar próximo, entende? Foi meio que um amigo, morreu, que era muito querido pra gente, então depois disso eu também mudei um pouco. Eu acho que um dos pontos E acho que principais. Desculpa, pode falar, falar. pode falar. Eu acho que um Eu dos cortei. pontos principais do sofrimento é o fato de que o sofrimento ele permite que nós aprendamos lições que não aprenderíamos se não sofrêssemos, né? Então eu vejo dessa forma. E muitas pessoas acabam questionando, né? Poxa, por que que eu estou sofrendo? Poderia ter passado por isso. Então, quando a gente olha alguns exemplos, né? O próprio exemplo de Davi, a gente vê o quanto Davi sofreu, né, por causa do erro dele, mas ao mesmo tempo isso levou ele a refletir, né, a estar contrito, né, e a mais para frente não cometer o erro que ele cometeu, né? Então, nós vemos que o sofrimento, né, a gente tem vários outros exemplos bíblicos, mas a nossa vida, quando a gente passa por uma situação difícil, muitas vezes aprendemos a valorizar as coisas, né? A gente percebe o quanto que algumas coisas são importantes, que às vezes a gente não dá o devido valor, e que a gente só dá esse valor porque a gente muitas vezes sofreu alguma perda, né? A gente, de alguma forma, sofreu, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? Tá, eu tenho uma pergunta pra te fazer, meu. Mas se Deus é tão bom, por que ele deixa que as pessoas sofram, então? Não, isso não seria uma contradição com o caráter dele, cara? Será que seria? Será que não seria? Pois é, o que tu acha? Assim, na minha opinião, não seria, mas eu digo o porquê, porque o sofrimento, ele nem sempre é ruim. Porque, que nem a gente estava falando aqui, o sofrimento permite que a gente evolua. A gente consiga. Como é que eu posso dizer? A gente consiga evoluir em sentidos. Eu esqueci as palavras. Eu acho que o sofrimento ele faz com que a gente evolua. Desculpa, qual que era a tua pergunta mesmo? Por que isso tem a ver com o caráter de Deus, já que Deus é tão bom? Ou então a gente já tá achando uma coisa aqui que mostra, tipo, ó, acho que não tem tanto a ver assim com o caráter, acho que Deus não é tão bom assim, porque como é que ele pode deixar que os filhos dele sofram? É que geralmente o ateu faz esse questionamento, né? Na verdade, o fato de Deus permitir o sofrimento não significa que ele não seja bom. Na verdade, assim, Deus, ele é tão bom que, na verdade, ele criou o mundo perfeito pra gente, né? Então, quando a gente vai Gênesis capítulo 1 e 2, a gente vê o quanto o mundo era perfeito, né? O plano de Deus era que tudo fosse perfeito, não tivesse sofrimento. Mas o que criou o sofrimento foi o próprio ser humano. Exatamente. Então, quando entrou uma coisa chamada pecado, quando Adão e Eva eles desobedeceram a ordem de Deus de comer o fruto proibido, aí eles comeram. Então, a partir daí, veio o sofrimento nessa terra, né? Mas a gente vê, se a gente olhar mais a fundo na Bíblia, a gente percebe que o sofrimento, na verdade, se originou no céu, né? Então, a gente vê que Lúcifer, tudo era perfeito, né? Os anjos adoravam a Deus, tudo era só alegria, né? Realmente o amor reinava ali. Mas então Lúcifer, de repente, começou a questionar o caráter de Deus. E a partir daí o pecado iniciou no coração de Lúcifer.
e alguns anjos se corromperam também por causa de Lúcifer. A partir daí que se originou o sofrimento. Mas por que que Deus permitiu o sofrimento? A gente vê que Deus não queria que houvesse sofrimento, mas simplesmente o sofrimento veio por causa do pecado, né? E a partir do pecado, da decisão do homem, Deus vai respeitar essa decisão. Só que onde há o pecado, há o sofrimento. Mas significa que porque Deus permitiu o pecado, é porque Deus não seja bom? Não. O sofrimento é uma consequência natural, né, da entrada do pecado. E o que Deus, na verdade, quer fazer conosco é nos libertar do pecado, né? Por mais que ele permita o sofrimento, né, esse sofrimento ele tem como objetivo, né, nos aproximar mais dele, né? Porque é aquela coisa, né, a gente só se lembra de Deus muitas vezes nas horas ruins, nas horas que a gente sofre. Então, e Deus preparou um céu para nós, né, que é um lugar onde não haverá mais sofrimento. Então, na verdade, o sofrimento ele é resultante do pecado, né, e ele não começou com Deus, né? Eu até lembrei de um livro que a galera do do ensino fundamental acho que tem que ler até, meu. Deixa eu lembrar o nome do autor. É um livro infanto-juvenil, Júlio Emílio Brás, se eu não me engano. O título é Anjos no Aquário. Bom, se o autor tá vendo o livro aí, vou escutar minha colocação do livro dele. No livro, a menina, ela tem 16 anos. 16 anos. E ela fica grávida, né? Aí é Tina, o apelido da menina, e o nome é Cristina, se eu não me engano. Aí o nome do rapaz que tá junto com ela é Mauro. Só que daí, quando ela descobre que tá grávida, tipo, o rapaz vai embora, se some, coisa e tal. E ela vê os pais dela ali como uns verdadeiros monstros, assim, por causa que não escutavam ela e tal, que o pai dela brigava muito com ela. Mas aí que tá uma questão que eu queria colocar. Às vezes, o pai dela não aprovava o relacionamento, conta, né, na história do livro, né? Mas não aprovava muitas vezes por quê? Por causa que, pô, olha, o menino não quis nem assumir a criança depois, né? Entendeu? Eu quero colocar. Ela era tão nova que provavelmente nem entendia o porquê do não. Mas daí tu vai lendo todo o livro ali, ela passa por uma tremenda fase de sofrimento ali, em que, será que eu tenho criança? Não tenho, aborto, não tá. E daí ela vai pra uma clínica clandestina de aborto, daí ela sai, resolve não fazer. Aí ela, durante o livro inteiro, é o diário dela, em que ela conta, digamos assim, tudo que deu de errado na vida dela depois daquilo ali. Mas tudo porque ela não seguiu um conselho que tava lá no início, mas porque ela achava que não tinha porquê. Aí eu acho que também seria errado a gente dizer, então por que Deus permitiu o sofrimento muitas vezes? Não é que ele seja culpado, né? Entra no que tu falou de ser uma consequência natural do ato que a pessoa fez, né? Até porque se ele não permitisse, ele estaria indo contra o livre-arbítrio, não? Exatamente. Então a gente vê que é como um pai que ele quer bem pro filho, né? Então muitas vezes o pai diz não, ou a mãe diz ou não, por quê? Justamente para que o filho ele evite de ter sofrimentos por causa daquilo. Então é aquela história, né? Então o pai diz pro filho assim, não coloca o dedo na tomada. Mas aí o filho não entende, mas por quê e tal, não sei o quê. Ele vai lá e coloca o dedo e por causa daquilo, né, o filho sofre. Então, na verdade, a gente vê o próprio exemplo de o fato de Deus ter permitido o sofrimento de Jó, né? Que na verdade esse sofrimento que Deus permitiu que Jó tivesse não tinha a ver diretamente com o erro dele, mas Jó como ser humano, né? Só para contextualizar, né? Jó ele era um homem muito temente a Deus. A gente vê na Bíblia que Deus considerava Jó o homem mais justo da terra, mas de repente Satanás foi até Deus, né? E olhou e falou de Jó assim: mas olha para Jó, né? Jó só é fiel a ti porque ele tem tudo, né? Ele tem riquezas, ele é o cara mais rico, né? Ele tem tudo de bom e do melhor. E Deus falou assim: Jó? Então, se você acha que ele está sofrendo, que ele vai me abandonar, né, tu pode tirar a riqueza dele, né, e depois, né, Deus permite que ele tenha uma doença ali. E Jó não entendeu por que ele passou por aquilo, né? Então, Jó, ele questionou, né? Poxa, por que eu estou passando por isso? Imagina, né, você perder
tudo que tinha, né, perder todos os filhos e ainda por cima ter uma doença ali, né? Então, e no final a gente vê que Jó ele não teve todas as respostas. Na verdade, depois de um tempo, Deus se revelou para Jó, né, e falou da sua sabedoria e da sua soberania, mas ele não disse, Jó, tu tá sofrendo por isso e aquilo, porque isso estava muito além da compreensão que Jó podia ter. Então, muitas vezes, Deus ele permite que a gente passe por provações, tribulações, justamente porque ele quer o nosso bem, né? A gente nunca vai entender absolutamente todas as razões por que a gente sofre aqui, né? Sejam por permissões de Deus, realmente não necessariamente por causa dos nossos erros, ou seja isso porque Deus permite que haja consequência do nosso erro. Então, tanto a consequência dos nossos erros quanto as permissões dele para que a gente sofra, tudo isso, né, tem a nos ensinar uma lição. E a lição que Deus quer nos ensinar é principalmente a lição prática, né, de desenvolvermos o nosso caráter, né, e nós aprendemos a sermos mais fiéis a Deus. Tem alguma pergunta? Eu não. Não? Agora não. Eu quero te fazer outra. Tu disse que tem uma lição prática que de desenvolver o nosso caráter, né? Mas não dá pra desenvolver o caráter sem isso? É difícil. Na verdade, assim, a gente pode desenvolver o caráter em momentos bons, mas nós somos falhos e pecadores, né? Então, Deus, ele permite que a gente sofra muitas vezes porque esse é o único meio, né? Digamos assim, é um dos únicos meios pelos quais Deus pode trabalhar em nós. Então, por exemplo, essa minha própria questão de eu ter uma ansiedade que eu não sabia explicar com 12 anos, foi justamente isso que me levou para mais perto de Deus, né? Então, eu tenho certeza absoluta que se eu não passasse por aquilo, eu não iria ter curiosidade para buscar a Deus. Então, Deus, conhecendo a nossa natureza pecadora, ele sabia, né, que o sofrimento ele seria um meio pelo qual a gente buscasse se aproximar mais de Deus e conhecer mais a Ele. E aí, meu? Tá de boa ainda? E não olha Tá. pra mim. Tá pensando o que falar pro cara? Tô pensando. Tu citou a história de Jó ali, né? E Ló, meu, que tava em Sodoma e Gomorra ali, né? Cara, aquilo ali que aconteceu com ele ter que abandonar a cidade e coisa e tal. Daí ele perde a esposa, porque a esposa olha pra trás e vira uma estátua de sal, né? Né? Se não me engano é isso aí. Aí depois ele tem todo um imprevisto com as filhas dele ali, que estão muito contaminadas pelo lugar lá, né? Tal. Mas tudo isso que aconteceu na vida de Ló, será que também foi como aconteceu na vida de Jó? Ou ali já teve questões da escolha de Ló, questões pessoais da escolha que ele tomou? Então, no caso de Ló, realmente ele sofreu por causa de uma escolha pessoal, né? Então, o que aconteceu? Os servos de Abraão, eles brigaram com os servos de Ló. Então, a partir daí, Abraão e Ló, eles fizeram um acordo, né? Eles acharam melhor que eles se separassem. Então, eles entraram em acordo ali. A partir disso, Ló escolheu estar em Sodoma, né? Que, na verdade, ele escolheu o que ele achava ser melhor. E lá em Sodoma, a gente vê o quanto, na Bíblia, o quanto o povo era promíscuo, né? Realmente a maldade de Sodoma era muito grande. Era tão grande ao ponto de Deus ter que destruir Sodoma, né? Então, a partir daí caiu fogo do céu, né? Antes disso acontecer, Deus avisou a Ló, né, para que ele saísse de Sodoma, né, junto com a família, né? Porque Deus ia executar, no caso, o juízo ali contra Sodoma. E a partir disso, Ló e a sua esposa, eles se retiraram, né? Só que naquelas, né, não queriam muito sair dali e tal. Só que a esposa de Ló realmente ela foi tão resistente, né, que ela olhou para trás, né? Ela não quis fugir, e então a partir daí se transformou numa estátua de sal. Então, nesse caso, a gente vê uma escolha imprudente, né?
da parte de Ló, porque ele escolheu, digamos assim, um lugar que mais agradava a ele, mas ao mesmo tempo não considerou as influências que poderiam ter naquele lugar, né? Então a gente vê que o sofrimento de Ló foi na verdade, consequência da decisão dele. Foi diferente do caso de Jó, né? Jó sofreu justamente porque ele era justo, né? E que Deus deu a permissão para que Satanás atacasse a Jó, no caso. Foi 2 casos diferentes, mas o caso de Ló me lembra muito do colégio, cara. Por quê? Por quê? Porque ele escolheu tá lá no BO, né? Aí eu no colégio escolhi o quê? Escolhi não estudar, né? Aí escolhi estar sentado no fundo, escolhi não estar fazendo nada que fosse prestar atenção na aula, ou tá viajando na maionese, assim, ficou assim. A gente às vezes tem umas fases que a gente tá um pouco assim, né? Exato. Eu, na verdade, nunca fui muito assim de fazer zoação e tal, de fazer bullying, né? Às vezes eu que recebia o bullying, né? Então, mas na verdade, assim, no colégio era mais assim, tinha época que eu não queria muito estudar e tal, ficava meio... Não prestava atenção na aula. Eu era assim, eu não, bullying eu não fazia, gurizada, tá? Não fazia bullying com ninguém. Até os meus amigos aí, se tiver alguém assistindo aí do Guilherme, do Renato, do Juliano. O Juliano disse que ia vir participar com nós aqui um dia, ó, Juliano. Daqui uns dias tu tá aqui também. Quem mais? Natanael, Wellington. Aí, ó, a galera que tá olhando aí pode confirmar, não chegava a fazer bullying. Eu até era amigo de todo mundo, mas era muito preguiçoso pra estudar. Te entendo. Eu te entendo também. Eu te entendo. Aí o que aconteceu? Chegava no final do ano, tava eu lá, ó, no agrícola, eu estudei no colégio 3 anos no agrícola, né? Aí a recuperação não era chamada recuperação, era chamada PPDA. Ninguém sabia o que significava aquilo. Tu sabe o que significa essa sigla? Eu sei disso por causa dos vídeos do Zero à Esquerda. É? Já tinha ouvido essa história. O PPDA, cara. Eu era o rei dos PPDA. Eu e o Guilherme. Se o Guilherme tá olhando, é o Guilherme. Perdeu a chance de divulgar o vídeo. Podia falar. Quem não sabe vai ter que assistir o outro vídeo. Mas eu não falei o significado da sigla. Tem certeza? Sim, Chegou a agora? falar? Agora eu não falei, mas nos outros vídeos sim, né? Agora não. Eu acho que chegou a falar. Nos outros vídeos, ó, gurizada, quem tá olhando aí, clica lá no canal e assiste os outros podcasts que vai estar lá o que significa PPDA. Cara, chegava no final da noite esses PPDA, a gente acumulava isso pra fazer. Nossa. É complicado. Quase eu morri. sei porque na verdade, assim, no segundo ano do ensino médio, eu quase reprovei por causa de química. Por causa de química? Só passei por conceito de classe, porque senão... Não. Química a gente até estava bem, mas assim, ó, graças ao grande Sorari, mora no meu peito, ajudava muito a gente. Um baita professor bem grande. Ele ajudava muito a gente, cara. Era muito gente fina. Até uma vez, eu e o Juliano, a gente fez uma prova de química que era em dupla. Aí só eu e ele acertamos todas na prova do Ari. Aí a gente saiu da sala, tava conversando com ele, e daqui a pouco chegou uma colega nossa, eu lembro até o nome dela, ó, a Gabriele Alves. Chegou fora da sala e falou assim pro professor assim: ô senhor, o que tu tá falando com esses idiotas aí? Aí o senhor olhou assim e falou assim: não, os guris idiotas, eles foram os únicos que gabaritaram a minha última prova de química. Tô vendo, né? Então eles não servem pra idiotas. Os últimos serão os primeiros. Exatamente. Aí sabe o que ela falou? Aí ela falou assim: então são uns imbecil. Aí ele olhou e falou assim: olha, levando em conta que só eles gabaritaram, eles não servem pra idiotas e muito menos pra imbecis, que seria um nível abaixo de idiotas. Então tu deveria rever os teus conceitos. Aí eu, pá! Ganhamos. O grande Suari mora no nosso coração, acho que mora no coração do resto da galera também. Muito agora, acho que é vice-diretor do Agrícola lá. Um cara muito gente fina. Mas pra parte ali que eu falei porque que a história de Ló lembrava de mim, cara, porque Ló tomou tomou uma escolha errada lá. O que aconteceu? Teve um monte de fatos que aconteceram depois que foram completamente negativos pra própria vida dele. Assim como eu no colégio, que preferi ficar dormindo, acho, na mesa ou viajando na maionese. Depois só teve que fazer umas recuperaçãozinhas. Depois eu tive que fazer umas recuperaçãozinhas. Me lembro da recuperação do Cirineu em Jardinocultura. Ó, memória é boa. Jardinocultura, cara. Eu fui caminhando pro colégio, lendo a apostila no caminho.
Cheguei lá pra fazer a prova, o Cirineu tinha uma mania assim, ó. Eu te dou a prova, tu pode eliminar 2 questões. Bah, eu sentei lá, a prova já veio até com o meu nome escrito, assim, ó, impresso, Gabriel, né? Deu, pá, sentei, ela me deu a prova. Eu lembro que às vezes, assim, era questão, assim, de minutos antes. Tipo, 10 minutos antes, vamos ler o resumo rapidinho e eu vou fazer a prova. Mas eu lembro que nas provas bimestrais, assim, mais maiores, né? Eu tinha um amigo que ele lia 30 páginas de biologia em 10 minutos. Chegava na prova e ia super bem lá. Eu um dia antes, estudando, né? Passando horas lá, ia pior do que ele, imagina, né? Os caras que são... A única diferença de mim, eu e ele, é que eu não estudo. Eu não leio. Mas eu acho que, né? A gente, quando sofre, né? Quando a gente tem um sofrimento, né, seja nessa questão da prova, seja por um erro mais grave, muitas vezes o sofrimento, a consequência que vem, ela nos faz pensar, né? Quando você sofre por causa daquilo, você pensa assim, puxa, por que eu fiz isso, né? Exato. O que eu posso... Exatamente. Eu me lembro exatamente disso quando eu tava sentado lá de fora da sala, todo mundo indo embora. Aí só eu tinha que ficar lá pra fazer PPDA. E eu acho que, na verdade, a gente pode sofrer. Eu tinha falado isso, né? Eu sou o rei de repetir as falas, né? Tipo, Alzheimer aí já. Mas Deus, ele muitas vezes permite o sofrimento por causa dos nossos erros, né? E esse sofrimento muitas vezes é necessário, né? Mas é melhor você sofrer por ter feito uma coisa boa, né? Por muitas vezes sofrer por causa de um erro, né? Porque quando a gente sofre por causa de um erro, a gente tem aquele peso na consciência, a gente se sente mal, mas ele é necessário e pode nos ensinar alguma coisa. E uma outra questão também é que o sofrimento nem sempre nos ensina. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pode sofrer algum tipo de decepção, um tipo de consequência, mas às vezes aquilo, né, é um motivo para que a gente caia mais no erro. E por que isso acontece? Né? Justamente porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Se ele não tivesse nos dado o livre-arbítrio, né, a gente não teria capacidade de fazer escolhas boas ou escolhas erradas. Então, não é porque eu sofro que eu vou automaticamente eu vou melhorar, né? Mas a questão é o que eu vou fazer com aquele sofrimento. Eu vou usar isso para que eu me aproxime mais de Deus, para que eu realmente tome decisões melhores, né? Ou, né, eu vou permitir, de repente, que esse sofrimento me torne mais rebelde, mais amargo, né? Cara, que a gente falou, tem sofrimento que talvez possa não ensinar nada, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta aí, porque o nosso público que assiste a gente é formado basicamente por jovens. Ali a métrica do YouTube, ali, os gráficos que ele dá, que a gente olha, geralmente é por volta de 25 anos. No caso, a maior parte do público, né? Pra galera que é adolescente aí, ó, um sofrimento que eu acho que a maior parte dos adolescentes, bota nos comentários, hashtag eu também, se não ficar com vergonha. Ó, só cortando um pouquinho ele, Corta. agora ele tá se contradizendo, né? No início do vídeo ele falou que tem 23 anos e tá se achando velho. Agora jovem de 25 aí, agora Não, ele tá se mas contradizendo. Tudo depende do referencial. Não, mas é que... não, mas aí, ó, dois anos ainda de juventude pra mim ainda. 2 anos de juventude pra mim. Mas é que o problema é o meu cabelo branco, cara. Mas aí... Eu fiz o topete aqui, ó, agora já desfez, deixa eu ver, agora já desfez. Mas quando eu fiz aqui pra trás, ó, ficou 3 fios aqui, ó. Pinta o cabelo. Vai ter que ser. Mas, ó, pra galera que é nova que tá assistindo a gente. Um tipo de sofrimento que eu acho, não sei se tu vai concordar, eu acho que a galera que tá no colégio passa bastante. Desilusão amorosa, meu. É complicado. O que aprende com isso? Então, a gente aprende a sofrer. Eu acho que, na verdade, Acho que a gente aprende a sofrer menos. A questão da próximo. desilusão amorosa, né? Quem nunca passou, né? Acho que a primeira desilusão amorosa foi justamente com 12 anos. Né? Acho que é por isso que eu fiquei daquele ansioso. É por né? isso que deu ansiedade. Não. Ficou ansioso Foi pra sofrer reflexo. de novo. Foi reflexo. Mas, na verdade, assim, até isso, né, nos ensina. Porque imagina só, você sofre se você nunca sofresse desilusão amorosa. Né? Então, a partir do momento que você tem
a desilusão amorosa, você entende que nem sempre você vai ter tudo que você quer, né? Porque se a gente muitas vezes não sofresse, né, a gente seria estimulado a sermos mimados. Então, se eu tivesse tudo nas minhas mãos, absolutamente, e nunca sofresse, eu poderia fazer o que eu quiser, qualquer coisa errada, que eu sempre iria ter aquilo. Então, muitas vezes, esse tipo de sentimento, ou outro sentimento, por causa de alguma outra coisa, mesmo que ela seja uma coisa assim, não aparentemente grande, tal, nos permite que a gente possa refletir, né? E a gente saiba que a gente não vai ter tudo que a gente quer, e não tendo aquilo, muitas vezes, aí quando a próxima, digamos assim, a próxima onda de alguma coisa que eu não tiver vier, eu já vou estar um pouco mais resistente, né? Eu já vou aceitar um pouco mais, sabe? Claro, né? Isso não pode também deixar a gente assim, tipo, agora eu sofri desilusão e tal, nunca mais vou casar, né? Mas o objetivo é justamente que a gente aprenda com as situações, né? E que a gente realmente desenvolva resiliência, né? Que é o que permite que nos prepare para provações maiores, e isso vai moldando o nosso caráter. Tu falou resiliência, meu. Só define pro pessoal aí o que seria resiliência. Obrigado. Agradeço. Então, a resiliência, na verdade, é a capacidade de você resistir ao sofrimento. Então, quando você, digamos assim, tem aquela capacidade, tem aquela inteligência emocional de, digamos assim, superar desafios, não permitir que as frustrações elas te inibam, né? No sentido de você lidar com as situações, você resolver problemas. Quando você tem essa resistência, então você tem a resiliência. Cara, eu descobri que eu sou resiliente. Todo dia eu sobrevivo a ter que trabalhar. É um estresse emocional muito grande. Agora tá frio, né? Ele pode. Não, ele não vai. Ele vai falar a verdade então se eu estiver mentindo. Resiliência, eu vou de moto pra escola. Aí, ó. Tá frio, não, tá? Pra vir pra cá passou frio ou não? Eu acho que o motivo pelo qual eu vim pelo Rio Grande do Sul, justamente para criar resiliência ao frio. Ao frio? Olha aí, meu, imagina, todo dia o cara tem que acordar cedo nesse frio pra ir trabalhar, cara. Tem que ser resiliente. Não, e se tu que tá vendo a gente já faz isso, já é uma prova que tu é resiliente. Pelo menos pra mim é. Então, eu acho que tudo são situações para que realmente a gente desenvolva essa resiliência, né? A gente nem sempre... por exemplo, vão ter situações, por exemplo, assim, eu vou ter que passar por uma situação que eu vou ajudar uma pessoa, e isso é importante, né? A gente realmente aprender a ter amor ao próximo e empatia, né? Então, quando a gente, digamos assim, faz algum sacrifício para ajudar alguém, isso nos faz bem, né? Então, mesmo que seja custoso, mesmo que tenha algum tipo de, digamos assim, algum tipo de ansiedade no sentido de você se negar para ajudar alguém, né? Isso mesmo ajuda a gente a desenvolver o amor em nós, né? Então, Deus muitas vezes permite que a gente saia da zona de conforto justamente para que a gente aprenda a amar as pessoas, né? Para que a gente aprenda a confiar nele, e para que tudo isso sirva de preparo para que o nosso caráter esteja pronto para que no final, né, a gente possa ir para o céu morar com Jesus, né? Então, o próprio Jesus fala lá em João 14 que no mundo, né, todos nós teremos aflições. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que nós precisamos ter bom ânimo, né, porque Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu o mundo, né, claro que não, uma natureza não pecadora, né, mas mesmo assim ele foi tentado muito mais do que a gente. Então nós podemos, pela graça dele, né, ir vencendo, né, as nossas falhas de caráter e chegar ao ponto em que estejamos de fato preparados para o céu, né? Que nem tu falou aí que 3 aflições, mas tem de bom ânimo, né? Vamos ver se eu entendi, cara. O bom ânimo seria... Não é aquela pessoa que tipo, tá sofrendo e daí começa... a vida tá uma porcaria, porque é tudo ruim. Ou é aquela pessoa que tá passando por uma dificuldade, mas tu conversa com ela parece que tá bem, ela não é aquela pessoa extremamente negativa. Já conversou com alguém negativo, cara? Uhum. Bastante. É ruim, né? É ruim. Tá louco. Dá pra aguentar. Parece que Dá pra tem... aguentar. Meu, parece que tem brasileiro que nasceu pra ser negativo, cara.
Às Tudo é vezes, culpa do brasileiro, pá, brasileiro. às vezes tem cara que tu vai conversar com ele que nem assim, ó, bah, vamos lá fazer o podcast, meu. Bah, meu, mas não vai dar certo isso aí. Não vão olhar, meu. Não vai dar like. Tá bom, então não precisa ficar nervoso se não vão olhar. Ah, exato. Tipo, Pode ó, fazer mais tranquilo. esse aqui já é otimista, ó, viu? Só que Já lançou uma superação pro problema que o cara dá. Mas tem gente que tu vai conversar com o cara te bota pra baixo, meu. Bah, não te anima em nada. Isso aí seria a pessoa tá tendo bom ânimo que tá ali ou não? Na verdade, assim, sempre, digamos assim, vão existir situações que a gente vai estar para baixo em algum momento. Só que o que acontece, né? A gente precisa, apesar de muitas vezes sofrer por causa da vida, não permitir que isso seja algo que nos, digamos assim, nos deixe mais para baixo ainda, né? Mas precisamos sempre cultivar, né? que nos faça regredir, no caso. Exatamente. Então, cultivar o pensamento positivo, né? Buscar através das situações que não gostamos de passar, né? A gente precisa tirar lições disso, né? E a partir disso, né? A gente começar a ver a vida de uma perspectiva diferente, né? Quantas vezes a gente não simplesmente valorizou nossa saúde porque em algum momento a gente não teve? Perdeu. Exatamente. Então, por exemplo, às vezes a gente pode não se lembrar, né? De, poxa, né, graças a Deus que eu não tô gripado. Graças a Deus que eu tô bem, que eu consigo andar, né? Mas e quando a pessoa perde isso? Quando a pessoa tá doente? Ou quando a pessoa muitas vezes só reclama do familiar que não faz nada e tal, que é grosso, que é não sei o que e tal. E essa pessoa de repente ela falece. Então aí, né, é o momento para a gente pensar, né? Será que a gente está realmente dando valor às coisas que deveríamos dar valor? Então nós precisamos sempre do sofrimento tirar um proveito para que essa situação ela venha nos ensinar, ela nos amadureça, né? E isso sirva para que a gente venha ajudar as pessoas. E aí, tem alguma dúvida? Não, ele tirou todas as dúvidas. Aí fica difícil ficar perguntando. Nossa, eu não sou o Leandro Quadros, né? Não tô nesse nível aí. Tira todas as dúvidas. Mas é interessante, né? A gente vê o caso, por exemplo, do Rodrigo Silva, né? Então, Ah, verdade. Tu trouxe o Rodrigo Silva, ele teve depressão, né? teve depressão, quase se matou, Bah, tô só concordando, nem sei o que é. mas Eu acho que tem uma galera que não conhece o Rodrigo Silva. Consegue explicar quem é o Rodrigo Silva? o Rodrigo Silva, ele é arqueólogo, né? Ele é da Igreja Adventista, né? Ele é teólogo. E ele tem um programa na TV Novo Tempo, que é o Evidências, né, onde ele explica assim, várias comprovações arqueológicas de coisas que aconteceram na Bíblia, que estão na Bíblia. Né? Ele, inclusive, já conseguiu algumas provas só pelo trabalho dele em si, pelas escavações e tal. Então, ele tem doutorado, ele tem alguns doutorados, né? Ele foi professor do NASP, de algumas matérias ali, e ele já foi no programa do Jô Soares, e ultimamente ele tem aparecido, né, nos podcasts e tal, e tem dado várias entrevistas. E uma dessas entrevistas, ele fala que ele quase se matou. Né? Então ele abriu ali um pouco dessa parte da vida dele, né? Ele estava internado por causa da depressão, e aí ele quase se matou ali e tal, e de repente ele estava lá no lago, tinha tomado a decisão, né, uma corda lá na mochila, e aí chegou a enfermeira, né, falou assim, oi Rodrigo, tudo bem? Aí ele falou, não, por quê? Aí ela falou assim, não, porque Deus me pediu para vir aqui, né, ela sentiu isso, né, Sim. E aí ela perguntou assim, o que tem nessa mochila? Então a gente vê uma situação muito complicada, né? A gente vê que qualquer pessoa pode passar por sofrimentos, né? Pode estar para baixo ali. E, ao mesmo tempo, Deus, no momento certo, envia os seus instrumentos para que a gente tenha algum tipo de alívio, né? Significa necessariamente que o sofrimento ele seja, digamos assim, porque uma pessoa ela tá no pecado e tal. A gente realmente sabe que um fruto do Espírito é alegria,
Então, Gálatas 5, 22, 23 lista os frutos do Espírito, né? Amor, alegria, paz e alguns outros ali. Mas o cristão pode passar por sofrimentos, né? Ele pode se sentir angustiado, mesmo que o fruto do Espírito seja alegria. Então, nessas situações, né, aí entra uma outra coisa, né? Não podemos julgar aquela pessoa que está passando por alguma situação, né, seja externa, seja um sofrimento interno, porque não sabemos, né, se esse sofrimento de fato foi por causa do erro da pessoa, né? Às vezes pode ser uma questão alguma questão ali da mente da pessoa mesmo, né? A pessoa às vezes está com o neurotransmissor não está funcionando e tal, então a pessoa muitas vezes ela vai sofrer, né? Então a gente precisa sempre no sofrimento, quando a gente vê alguém sofrendo, a gente precisa ter empatia, né? A gente precisa chegar para essa pessoa e... O que seria empatia? Empatia seria você ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E um dos grandes pontos é que os sofrimentos, né? Já viu aquela situação assim que você só entende um pouco do que a pessoa está passando porque você passou por uma situação parecida? Já. Yeah. Tem exemplo disso no trabalho. Quando me botaram do caixa. Tinha uma colega lá que não gostava do caixa, né? Eu nunca falei nada. Tipo, o pessoal falou, deve ser tranquilo, né? Quando fui pro caixa, pedi pra sair. Aí eu senti no corpo como é que era. Então, sim, eu tenho essa experiência aí. Então, as situações que Deus permite muitas vezes para nos moldar é para que quando você vê a pessoa passando por uma situação parecida, você Se ponha no lugar se dela. colocar no lugar dela, né? Então, por exemplo, eu, por exemplo, já tive essas questões relacionadas à ansiedade e outras pessoas que eu conheço também, né? Todos nós, em algum grau, a gente teve ou tem ansiedade, né? Então, isso me fez, digamos assim, ter mais empatia por aquelas pessoas que passaram ou passam por um problema, né, relacionado à ansiedade. Então, mas pode valer para qualquer situação, né? Então, por exemplo, uma pessoa passa por, digamos assim, um caso ali, um luto familiar ou de um amigo. Então, isso faz com que quando a outra pessoa passa por isso, você já entende melhor a pessoa, você consegue lidar melhor com a situação, né, no sentido de ajudar essa pessoa. Ou, de repente, você, né, sofre porque, de repente, você não estudou para a prova. Nesse caso aí é por falta de estudo. Né? Mas, brincadeiras à parte, é uma lição, né? Eu acho que o sofrimento ele é uma escola no qual Deus permite, né, mesmo que às vezes seja por decisões erradas, para que, né, em vários aspectos Deus possa nos usar para abençoar outras pessoas. É que depois do momento que tu passa por isso, tu tem empatia pela outra pessoa e tu consegue ajudar ela de uma maneira melhor, né? De um jeito. É que depois que tu passa por isso, tu entende pelo que a pessoa tá passando. Talvez não seja o mesmo sofrimento, mas tu consegue ter uma breve Noção. noção do que a pessoa passa. A galera aí dos desbravadores aí, ó, que tá na recuperação, eu entendo vocês, tá? No colégio agora, final do ano aí, último trimestre. Só não vai falar pro pessoal pegar cola agora. Só não pega cola, porque realmente não adianta nada, tu e não se aprende. for pegar cola, não pega da pessoa errada, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Eu já tive algumas situações, outras situações também, né? Mas como a memória nem sempre funciona bem, não vou lembrar. Mas são várias situações, todo mundo vai, de alguma forma ou outra, passar por uma situação angustiante, né? Então, E qual é a tua dica, meu, pra quem tá passando por isso? Não vou, tipo assim, uma situação específica, mas qualquer uma. Tem algum meio pra sair? Estude antes da prova, porque se você estudar, você não vai sofrer depois. Isso. Mas, Essa dica é boa. Essa dica é boa. E a Mas, dica pra quem estuda e sofre mesmo assim. para quem estuda e sofre mesmo assim, colhe? Não. Mas assim, mas eu acho que a dica para quem está passando sofrimento é, acima de tudo, ser fiel a Deus, né? Buscar Deus em oração, né? Conhecer a Ele pela sua palavra
e ajudar outras pessoas, porque quando a gente faz isso, né, a gente encontra uma felicidade que muitas vezes a gente não vai encontrar em outro lugar. Vamos passar por sofrimentos? Vamos, né? Mas quando se tem uma vida com Cristo, a vida se torna mais leve, né? E o sofrimento, né, ele tende a ser uma coisa que não vai nos angustiar sempre. E entender que mesmo sofrendo por ser fiel a Deus, como no caso de Jó, a gente tem no final uma recompensa que é a vida eterna, onde a gente não vai mais sofrer, né? A gente vai estar sempre com Deus, com aquelas pessoas que estarão lá, que nos amam, podemos encontrar os nossos familiares. Então, essa esperança que a gente pode ter, que a Bíblia apresenta para nós, né, é algo que nos conforta, né, e faz com que a nossa busca por Deus, nossa fidelidade a Deus vale a pena, e isso faz com que a gente tenha um conforto no nosso coração. Nem tu disse aí, buscar a Deus, né, ter Jesus ali, ter mais comunhão com Jesus, oração, leitura da Bíblia, porque o sofrimento vai ser mais leve. Eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Só Pra quem lembra já- de procurar Deus quando dá ruim. Só lembra quando tá com problema já, aí já vai ser difícil até pra pessoa se concentrar no que ela tá fazendo, né? E muitas vezes a pessoa esquece também de que ela vai passar por isso porque Jesus disse assim, tome essa cruz e siga-me. Então ele Exatamente. não disse que tu vai ficar passando por um caminho sem pedra nenhuma, não, ele disse muito, muito pelo contrário, que tu ia ter que botar uma cruz nas tuas costas e seguir ele significa passar pelo que ele passou, né? E então, ele não teve uma vida, digamos assim, sem nada de sofrimento, muito pelo contrário, né? Acho que foi uma das... Na Bíblia, assim, acho que foi uma das com mais sofrimento que teve. Exatamente. E a gente vê o nosso exemplo. Se Jesus ele passou por sofrimentos, né, mesmo fazendo tudo certo, foi o que mais sofreu, né, porque a Bíblia nos mostra, Isaías 53, que Jesus ele morreu, né, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, os nossos pecados, né, foram para Cristo e ele sofreu o peso de todos eles. E a gente vê o exemplo de alguém que sofreu, né, que é o nosso Deus, que veio a esse mundo. E se ele sofreu, por que a gente não possa sofrer? Claro, né, o sofrimento que ele sofreu por ter o peso de todos os pecados foi muito maior, né? Mas todos nós, né, passamos por sofrimento em algum grau, né? E o que Exato. nós precisamos fazer é entender que não é para sempre. Que nem eu até já citei num outro podcast aí, ó. Antifrágil, do Nassim Nicholas, o sobrenome, se o pessoal quiser saber, olha os outros podcasts. Esse livro aí, o cara, ele não é economista, ele é cientista do risco, né? Uhum. E ó, pra pegar o que o Rafael falou ali até, que a gente já fez toda uma história aqui, já passamos toda uma descrição do sofrimento, que o sofrimento não é porque Deus seja ruim, né? Muitas vezes é por causa que envolve livre-arbítrio, a gente até citou o livro do Júlio Emílio Braz, né? Às vezes tá fora da nossa compreensão, assim como Jó. Às vezes foi por uma escolha errada que eu tomei, assim como Ló, né? E também o sofrimento também ele é para que eu possa me aprimorar como pessoa, como ser, né? Na minha vida, no cotidiano, na minha vida pessoal, talvez. E isso eu queria citar, por que eu tô citando de novo o Antifrágil do Taleb? Falei sobre o nome do cara. Do Taleb. Por causa que ele nem é cristão, ele nem é um autor cristão, mas ele identifica o sofrimento como uma característica de melhoramento no próprio livro. Por quê? Porque antifrágil é uma palavra que não existe, né? Antifrágil não existe isso. Não existe uma palavra que defina o antifrágil. Que defina a característica que seja oposto a frágil. Por causa que, segundo o autor, o oposto a frágil não é o forte. Não sei se tu conhece esse livro. Esse livro, não. Acho que Não? se eu ouvir falar, assim, eu não vou lembrar de cabeça. Mas esse aí, ele denomina o oposto da fragilidade não como forte ou robusto, mas como algo que se sofre uma ação de um agente estressor, ele fica mais forte. Ele identifica isso, digamos assim, no nosso corpo. Vamos supor, se a gente pega um resfriado, um vírus, a gente sobrevive a ele, a gente cria imunidade, aquilo ali, né? Passa por uma questão de estresse todo. E ele cita isso na questão da economia, que a economia precisa passar por alguns agentes, estressores e tal. Mas por que eu tô citando isso? Por causa que é um autor de fora, que nem tá, digamos assim, falando em algo bíblico, mas que tá identificando aquilo como algo necessário para que a pessoa possa se aprimorar. Exatamente. É igual o sofrimento, digamos assim, que a gente passa quando vai malhar, né? A gente, né? Como se eu Exato. malhasse.
É, Não, mas mas aqui, ó. Mas tá nos planos aí, né? Mais pra frente, malhar, né? Aqui, ó, meu. 2 daí é centímetros tudo de do pura trabalho. gordura. Mas a questão da academia, quando você É o malha, estresse. você levanta os pesos, né? No começo é uma dor, você fica todo dolorido, né? Você nem dorme direito às vezes. Mas com o tempo, você vai criando resistência e consegue criar pesos maiores, né? Mas aquela dor que você sente, né? São microlesões que você sofre no músculo, né? E aquilo é necessário para que o músculo ele se desenvolva, né, e você fique mais forte, né? E a gente pode aplicar esse princípio, né, para tudo, né? Então, quando a gente, por exemplo, tem desafios para lidar, para resolver, né? Muitas vezes no começo a gente não sabe muito o que fazer, né? A gente fica meio perdido, né? Às vezes um emprego novo, que às vezes você não tem muita experiência ali, então você não sabe, às vezes, lidar com a situação, mas o fato de você estar nessa situação permite que você aprenda, né? Você é obrigado a se colocar numa situação desafiante e isso te faz aprender a lidar com aquela situação e estar mais forte para lidar com outras situações maiores, né? Então, muitas vezes, Deus permite muitas provações, né? E muitas vezes Deus permite provações que são mais fortes, que são maiores, né? Quando a gente já aprendeu a lidar com provações menores, né? Porque a gente criou uma certa resistência. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos fala que Deus nunca permite um fardo que a gente não consiga suportar. Então, todas as provações que a gente passa, né? Deus dá na medida para que a gente suporte, né? Para que com aquela aprovação a gente se aproxime de Deus, né? E nos desenvolvamos espiritualmente, né? E a gente pode crescer em várias áreas, né? Na forma de nos relacionar com as pessoas, né? Na questão acadêmica, né? Quando a gente não cola, claro. Então a gente se desenvolve, né? A partir de situações difíceis. Cara, é exatamente o que o Taleb colocou no livro. É exatamente o que tá na descrição que ele falou da Bíblia. Tu tem alguma dúvida aí, meu? Alguma coisa? Nenhuma. Nenhuma? O cara explicou bem. Claro. Eu tô sempre aprendendo. Ó, aí ele chega aqui e fala que é um zero à esquerda, mas sabe explicar bem. Aí não funciona. Pois é, né, mano? Professor. Não, mas eu lembro que a minha primeira pregação, quando eu preguei lá na igreja da Vila Jardim, inclusive, eu acho que faz tô com 31, já revelei a minha idade. 31, eu tinha uns 19, 20 anos, mais ou menos. Eu lembro que quando eu preguei, eu errava todas as palavras, né? Não que eu me considere assim, tipo, eu falo bem, assim, né, tal. Mas eu errava um pouco, tropeçava, assim, minha postura também, eu ficava meio torto, assim, tal, mas foi com várias pregações, né, várias situações de exposição que isso Foi se desenvolveu. aprimorando. Exatamente. É que nem aqui, cara, o podcast surgiu porque assim, ó, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei fazer nada, entendeu? Aí eu não até prego, mas não é o Sei Leandro improvisar. Quadro, não é um bulhão, né? Entendeu? Aí eu fui votado como diretor jovem, daí, o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer com os jovens lá? Cara, pelo menos falar eu sei falar, né? Entendeu? Então vamos fazer um podcast. Que eu curtia já o formato do podcast, né? Achava legal, a galera comprou e tá aí, ó. Entendeu? Na verdade, eu não sei se foi de tanto assistir podcast, mas eu tive, assim, tenho essa vontade de participar em podcast, assim, de ser entrevistado e tal. Mas é aquela coisa, né? Eu realmente eu não me considero, assim, que eu nasci já com o dom da comunicação, né? Sim, Então, eu acho que muitas vezes, quando a gente se coloca em situações de desafios, então a gente se coloca numa posição onde Deus vem a desenvolver os dons em nós, né? E muitas vezes a gente só tem alguns dons porque a gente passa por situações difíceis. exatamente. Mas, cara, nosso tempo tá acabando. Tu quer mandar abraço pra alguém aí, tu pode mandar olhando pra aquela câmera lá. Olhando para aquela câmera. Isso. Eu só queria dizer que participando do podcast, olhando ali, eu acho que eu preciso... Como é o médico da postura?
Como é que é o nome também? Que é um... É o colunista. colunista Fisioterapeuta, ortopedista. Um comunista? Eu já percebi que eu tenho que melhorar um pouco a postura aí, não sei, um pouco do hábito, não sei o que é. Mas eu quero mandar um abraço aí para todos que estão assistindo da Igreja Adventista de Iguatemi, que é a igreja que eu frequento ali. Então um abraço para vocês, para minha família aí que for assistir o podcast, para os meus amigos, né? Só vou mencionar nomes porque vai levar bastante tempo. Botar uma lista aí e eu ia esquecer um. Mas então tá, cara, eu quero agradecer a toda a gurizada aí que tá assistindo a gente até agora. Agradecer também a tu que eu sei que tá olhando até agora e não deu o like, cara. Dá o like agora então e clica no compartilhar, por favor. Acho que todo mundo gostou aí do assunto da questão do sofrimento. Quero também aqui falar sobre um programa que tem do ministério, que tem aí da Igreja Adventista também, chamado Projeto Restaure. Já ouviu falar? Já. Que ajuda a restaurar as famílias. Cara, se a tua família tá passando por um sofrimento, né? Procura o Projeto Restaure ali, a produção vai botar ali na descrição do vídeo. A produção vai botar na descrição do vídeo o link ali do Projeto Restaure, dá uma olhada, eles têm um conteúdo muito bom de apoio às famílias. Tu tem alguma coisa pra falar aí, meu? Quer mandar tchau pra alguém? Não tem nenhum tchau pra mandar. Não tem nem tchau pra mandar. Bom, então muito obrigado aí muito obrigado por ter topado, cara, por ter vindo até aqui. Obrigado. Eu que agradeço aí essa oportunidade de participar aí, né? Mas futuramente, se quiser, a gente pode marcar outro. Isso, futuramente a gente já marca uma parte 2 já. Ah, certo. Então, os comentários no YouTube, quero parte 2. Exato. Se esse vídeo tiver 15 milhões de visualizações, né? Daqui a uns 20 anos a gente grava outro, então, parte 2. Não, mas nunca se sabe, né? A gente vê pessoas aí que estão no sucesso. A gente vê o Rodrigo Góes, né? Não sei se vocês conhecem aí. Ele é um fisiculturista e tal, que dá várias dicas aí. Mas eu tava vendo, assim, em 3 meses, antes disso, tipo, ele não fazia sucesso e do nada ele fez. Né? Estourou. Então a mesma coisa com relação a coisas que a gente faz para Deus, né? Que é muito importante. A gente nunca sabe o alcance que a gente vai ter. Ah, sim. Desculpa, só vou falar um último detalhe. Uma vez eu mandei uma mensagem no Instagram para alguém que era famoso, assim, né? Até, não quero falar o nome para não expor, assim, fazer bafafá e tal, mas era uma pessoa famosa ali, com, sei lá, não sei se era 1 milhão de seguidores, assim, mas eu mandei uma mensagem bíblica, assim, né? E aí a pessoa respondeu. Então, mas era bem provável que essa pessoa respondesse. Então a gente nunca sabe o alcance que a gente tem quando a gente faz algo para Deus e a gente realmente se coloca às mãos dele. Exatamente. Mas então tá, gurizada. Muito obrigado por ter assistido a gente. Não esquece de dar o like, de comentar e compartilhar aí pra ajudar a base. Beleza? Feito. Até mais.